O nosso projeto aqui inicialmente, só para relembrar as pessoas que estão chegando agora, é a gente poder fazer uma leitura bíblica com interpretação do que a gente souber, claro, porque a gente aqui, ninguém aqui sabe tudo, e sempre haverá discordâncias sadias de interpretações, de leitura, de visão, enfim. Então, o nosso objetivo aqui é fazer essa leitura dinâmica da Bíblia, começando pelo livro de Mateus. Eu expliquei agora há pouco por que nós não vamos começar a partir do Gênesis e depois, posteriormente, esse hangout vai ficar gravado e disponibilizado tanto no YouTube quanto nas nossas páginas. Vocês podem depois acompanhar desde o começo, que estava acontecendo. E o nosso intuito aqui é começar a ler a partir de Mateus. Então, para isso, eu já tinha um texto pronto, que eu já tinha postado, inclusive, esse texto lá no nosso grupo Conhecendo a Bíblia. É um texto breve, só sobre uma explanação de quem é Mateus. Então, vamos lá. Sobre Mateus e seu evangelho. Mateus, filho de Alfeu, era conhecido também como Levi, o cobrador de impostos. Exerceu suas atividades como apóstolo em meio a seus patrícios da Palestina. Não consta ao certo em que parte do mundo trabalhou mais tarde. Então, estava na Palestina. Uma antiga lenda afirma que ele pregou o evangelho nas terras da Etiópia, na África, mas também não é confirmado. A Igreja Católica celebra sua festa no dia 21 de setembro. Será autêntico o evangelho de Mateus? Então vamos lá. Segundo Papias, que nasceu em 75 a 150, na era logo após Cristo, foi um dos primeiros cristãos, se tornou bispo de Herápolis, na Frígia. Mateus escreveu em língua hebraica os ditos do Senhor, que cada qual interpretava do melhor modo possível, fecha aspas. Isso foram as palavras de Papias, bispo de Herápolis. Já segundo Santo Irineu, 202 depois de Cristo, escreveu, abre aspas, Mateus editou entre os hebreus um evangelho na língua deles, fecha aspas. O mesmo afirmou Orígenes, Eusébio, Jerônimo e outros, todos eles do primeiro século do cristianismo. Tão arraigada era na antiguidade essa convicção sobre a origem apostólica do primeiro evangelho, que nem mesmo os hereges ousaram negá-la. Ou seja, na época, ninguém dizia que o livro de Mateus era falsificado, que Mateus não existiu, que aquele livro ali estava errado, que ele era mentira, era bobagem. Nunca ninguém, nem mesmo os hereges, aqueles que não acreditavam no caráter messiânico de Jesus, nem mesmo esses negaram a originalidade dos textos de Mateus. Tendo em vista que estudiosos do primeiro século já conheciam o texto grego, isso nos leva a crer que depois da versão helênica, rapidamente o aramaico perdeu a importância e não tardou a desaparecer. Então, a versão helênica é a versão grega. Como eu falei agora há pouco, lá no começo do nosso hangout, em 63 a.C., os romanos dominaram o mundo, como todos nós sabemos, o mundo conhecido. E um pouco antes, em 300 a.C., foi a vez de Alexandre o Grande. Então, como todos nós sabemos, aprendemos nos livros de história, os gregos eram famosos pela sua cultura singular. E eles fizeram questão de espalhar o idioma deles em todos os cantos do planeta Terra. E a cultura grega ela foi muito solidificada nessa época. É como se fosse hoje, não, é bem mais. Hoje o inglês é espalhado em todos os cantos do mundo. Só que naquela época era mais forte o grego do que o inglês é hoje. Então, aqui no texto está dizendo, e eu vou já dar a referência bíblica disso, a referência bibliográfica disso, aqui está dizendo que logo depois que Mateus escreveu o aramaico, em seguida fizeram a tradução para o grego, para a versão helênica, que era considerada até mais importante que o aramaico. Então vamos prosseguindo o texto. Usando argumentos das profecias do Antigo Testamento, o texto de Mateus consiste claramente em demonstrar que na pessoa de Jesus realmente apareceu a figura do Messias predito pelos profetas. Então eu quero fazer uma ressalva bem aqui, onde diz o seguinte, usando argumentos das profecias do Antigo Testamento. A partir talvez do próximo programa, que a gente vai começar a ler a Bíblia em si, o Evangelho de Mateus, a gente vai ver
o Mateus fazendo várias referências ao Antigo Testamento. Por que Mateus faz várias referências ao Antigo Testamento? Porque, na verdade, o Mateus ele tinha como caráter o objetivo de ser o advogado, vamos dizer assim, de Jesus. Ele queria fazer o seguinte, ele queria provar para o povo judeu que aquele Jesus Cristo era o Messias prometido. Então, assim, o Mateus ele não escreveu o livro dele para nós aqui, que não temos conhecimento da lei mosaica, não temos o conhecimento do Antigo Testamento. Ele escreveu voltado para as pessoas da época judaica que tinham conhecimento técnico a respeito do Antigo Testamento. Então, durante várias vezes, isso minha irmã, até uma vez ela me questionou, ela lendo Mateus, ela disse, Júnior, eu estou lendo aqui Mateus, mas toda hora eu vejo ele falar do Antigo Testamento. E Jesus fez isso para que se cumprisse aquilo. E Jesus fez isso para que se cumprisse aquilo. Por que toda hora ele faz essas citações? Então, respondendo essa pergunta, que pode ser a dúvida de outras pessoas, ele tinha como a intenção de comprovar para aquele povo que Jesus era o Messias. Quanto à data da composição do Evangelho, não é possível precisá-la com exatidão. Refere à tradição que talvez Mateus tenha escrito seu Evangelho mesmo antes que Marcos, que geralmente alguns estudiosos acreditam que Marcos foi o primeiro Evangelho. É o que afirmam Clemente de Alexandria, Orígenes, Epifânio e outros. Eusébio nos fornece indicação mais exata, dizendo que Mateus compôs seu evangelho quando estava para deixar a Palestina, a fim de anunciar a boa nova para outros povos. Seria, pois, pelo ano 42 depois de Cristo. Santo Irineu, pelo contrário, afirma que Mateus publicou seu evangelho no tempo em que os apóstolos Pedro e Paulo pregavam em Roma, ou seja, no ano 61 a 67 depois de Cristo. Então, esse texto foi um texto que eu fiz e publiquei lá no nosso grupo, e eu tirei as referências bibliográficas deles, as referências históricas, enfim, desse livro aqui, que eu também quero deixar indicação para quem está assistindo, que é o seguinte, ele é o Novo Testamento, só que ele é o Novo Testamento na tradução grega.